Fala galera, aqui é o Gabriel e a Arlequina acaba de aprontar de novo. Ela virou uma deusa com poderes e tudo. E não pensem que é uma história bobinha não. Ela é bem emocionante e surpreendente. Então vamos contar tudo no vídeo de hoje. Então galera, essa saga começou há alguns meses na HQ da Arlequina e só foi terminar agora. E tudo começou quando a Arlequina virou uma espécie de Robin e conseguiu ajudar o Batman a solucionar um crime. Nessa HQ, ela conheceu uma personagem chamada Mirander, uma alienígena que veio alertar a Arlequina sobre os Lordes do Caos e da Ordem, e que ela havia sido selecionada. Se a Arlequina completasse todos os desafios, ela se tornaria uma espécie de deusa, que aqui é chamado de Anjo da Retribuição. Com esses poderes, a Arlequina poderia salvar a sua mãe, que estava com câncer terminal e poderia morrer a qualquer momento. A Arlequina então aceitou os desafios para provar o seu valor aos deuses, poder se transformar numa deusa e assim ter poderes para salvar a sua mãe. E assim os desafios começaram. O primeiro desafio aconteceu justamente na HQ, que ela vira a Robin. Ao ajudar o detetive de Gotham, ela prova o seu valor. E junto com completar o primeiro desafio, ela ganha um cinturão que carrega as gemas do desafio. No total serão 6 desafios, sendo que o último é o mais importante. No segundo teste, a Arlequina ficou com uma cara de inseto por causa de bruxas. Mas ela conseguiu superar esse problema ao encarar os seus medos. Esse no caso de ser alguém feia. No terceiro desafio, ela invadiu o laboratório Star Labs para tentar roubar um remédio que poderia curar o câncer de sua mãe. Contudo, ela acabou lutando contra monstros gigantes. E aqui é muito bom porque ela é muito badass no melhor estilo Sarah Connor. E, inclusive esse desafio é bem louco porque a Arlequina começa a ver várias alucinações, como o Coringa e o Batman. E temos esse painel top com ela dizendo que sobreviveu a Apocalipse e a um relacionamento com o Coringa. Afinal, ela é mesmo uma máquina mortífera americana. Mesmo com todas as adversidades, ela consegue conquistar o terceiro desafio. E o quarto desafio é bem interessante porque a Arlequina e a Mulher Gato são teletransportadas para uma Gotham medieval. E o visual de todos é modificado aqui. Em destaque para esse charada, o Asa Noturna, o Anarquia, a Silver Sun Cloud e Bullock, o Touro. E claro, não podemos nos esquecer de Ace, o Lobisomem. Gente, como é que a gente não vai gostar de uma história que tem Bullock, o Touro, e Ace, o Lobisomem? Não dá. Quem está por trás de tudo isso é a magia. Foi ela quem lançou esse feitiço. No final, temos uma luta épica que envolve a magia e os heróis. E graças aos poderes de retcon da Mirander, as coisas voltam ao normal e a Selina consegue passar pelo desafio. E nesse momento, a história muda completamente de direção. A Arlequina recebe a pior notícia possível. O câncer de sua mãe está se espalhando. E logo logo ela morrerá. A Arlequina fica desesperada com a notícia e implora para os médicos ajudá-la, mas eles falam que não é possível fazer mais nada. Contudo, a sua mãe mantém o bom humor e ri constantemente de suas piadas. Podemos ver como as duas são próximas e que a doença dela está afetando muito a Arlequina. Temos esse painel poderoso aqui com todo mundo rindo num parque de diversões e ela triste em preto e branco. Como a Arlequina está se sentindo meio nostálgica, ela decide passar numa loja de videolocadora e do nada, uma personagem chamada Comet Witch aparece. Essa personagem fazia parte de um desenho que a própria Arlequina assistia quando era criança. Contudo, a verdade é que a Comet Witch é a própria morte, que está ali para matar.
A Arlequina começa a literalmente rir da morte e deduz que ela está ali para matá-la. Só que na verdade ela está ali para matar a videolocadora. Entenderam a piada? Porque videolocadoras faliram e daí a morte foi lá e matar a última videolocadora? Ah, eu ri disso. Enfim, a morte fala que talvez no futuro seja a vez da Arlequina, mas que agora não é a hora. E bem, sem fazer muita coisa, a Arlequina completa o penúltimo desafio. E então a palhacinha retorna para o hospital e descobre que a sua mãe piorou ainda mais. E para alegrá-la, ela decide ler uma HQ. O detalhe é que é uma HQ da própria Arlequina. E é aqui que as coisas ficam totalmente fora de controle. A Arlequina começa a ler o seu próprio quadrinho e temos uma super hiper quebra da quarta parede, com ela conversando com um quadrinho e com um leitor ao mesmo tempo. E, gente, é bizarramente engraçado e triste ao mesmo tempo. Nessa HQ, o Lex Luthor faz várias ofertas de poderes e objetos para a Arlequina, mas ela recusa todos. Contudo, chega no momento que o Luthor oferece a cura do câncer de sua mãe. A Arlequina, que está lendo a HQ no hospital, fica surpresa e aceita a oferta. Só que exatamente nesse momento surge a morte. Ela fala que a hora chegou e que não há mais tempo para ofertas. Ela está ali para tirar a vida de sua mãe. A Arlequina diz para a morte que vai achar o Luthor, mas já era tarde. A morte encosta as mãos na mãe da Arlequina e então ela morre. O irônico aqui é que a própria morte fala que ninguém pode escapar da morte, com exceção nos quadrinhos. Contudo, a mãe da Arlequina realmente morre e temos um funeral off-screen. Em Coney Island, a Arlequina está de luto com a morte de sua mãe. Vemos uma Arlequina séria e triste, algo muito raro nos quadrinhos dela. Podemos ver o seu desespero e não aceitação com a morte de sua mãe. E ela decide que precisa sair dali e começar tudo do zero. Ela tira suas roupas no mar e começa a nadar em direção a uma ilha. E é justamente agora que ela vai virar uma deusa. Alguns dias depois, a Mirander aparece para vê-la nessa ilha, pois todos estão preocupados com ela. A alienígena lembra que só falta um desafio para ela virar o Anjo da Retribuição. Só que a Arlequina não quer mais saber disso, pois como a sua mãe já morreu, não há mais motivos para virar uma deusa. Ela chega inclusive a jogar o cinturão para longe. E nisso a Mirander apela e revela por que ela é imortal. A verdade é que ela já estava morta, pois no passado a sua mãe trocou a vida dela pela sua, e assim ela conseguiu sobreviver como fantasma. E nisso a Arlequina sente que talvez a única forma de superar o luto é se ela passar no último teste. E ela aceita o desafio do último teste e passa instantaneamente. Contudo, ao acontecer isso, ela entende que a morte de sua mãe fazia parte do desafio. E isso aconteceu porque justamente o último teste era de bravura, e ela mostrou exatamente isso. E assim, ela conquistou o direito de se tornar uma deusa. Os Lordes do Caos e da Ordem aparecem subitamente em sua frente. Eles parabenizam a palhacinha por completar os desafios e concedem imortalidade a ela, e assim ela se transforma num Anjo da Retribuição. A Arlequina acha demais a sua nova armadura e levanta sua espada. E com seus novos poderes, ela começa a atacar os Lordes do Caos e da Ordem. Ela decide fazer isso para se vingar deles, pois no seu entendimento foram eles os responsáveis por orquestrar a morte de sua mãe. Porém, mesmo utilizando todo o seu novo poder, os Lordes não morrem. E assim, a Arlequina é jogada para longe, em direção a um outro planeta. Quando ela acorda, está num lugar totalmente em branco. Junto com ela está a Mirander e duas velhas.
Essas velhas são, na verdade, os Lords que mudaram a sua aparência para conversar melhor com a Arlequina. A palhaça está convencida que os Lords são os responsáveis pela morte de sua mãe. Contudo, esses deuses falam que não foi isso e explicam que foi o câncer que matou ela. E bem, isso acaba convencendo a Arlequina, que então apela para um plano B. A Arlequina então decide fazer uma proposta. Ela oferece trocar todos os seus poderes, inclusive a sua imortalidade, pela vida da sua mãe. A Arlequina acha que, como eles conseguiram trazer a Miriandir de volta à vida, eles podem trazer a sua mãe também. Só que o problema é que eles não podem. Contudo, eles podem ajudá-la. E nesse momento surge a mãe da Arlequina e dá um lindo abraço nela. A Arlequina fica feliz da vida, pensando que conseguiu enganar os deuses por trazer a sua mãe de volta. Ambas começam a rir e podemos ver de novo a ligação entre as duas. E a palhacinha diz que está feliz por ter ela de volta. Só que a sua mãe diz que não vai voltar. A mãe explica que ela realmente morreu e que aquela era a hora de ir embora. A Arlequina fala que não era, pois foi muito cedo para ela. E a sua mãe responde que entende, mas que está tudo bem. E ela explica que não sabe exatamente onde está, mas que se sente feliz. E ainda diz que tem orgulho de sua filha, no que ela se tornou, mas que ela precisa aceitar e que não vai mais ter a sua mãe. E assim, a Arlequina precisa dizer adeus. A palhacinha tenta dizer adeus, mas não consegue, o que resulta num grande momento das duas rindo da situação. Então, a Arlequina abraça sua mãe de novo e diz que a ama. A sua mãe fala que ela vai conseguir superar e pede para ela prometer que irá tentar. Então, ela começa a sair e se transforma num fantasma, enquanto que a Arlequina finalmente diz adeus. E com esse adeus, eles retornam para onde estavam. Os Lords do Caos e da Ordem agora dizem que, como ela superou o seu luto, ela pode finalmente se tornar uma deusa da retribuição. A Arlequina realmente parece se sentir melhor, mas decide pedir demissão desse negócio de ser deusa. Os Lords ficam pé da vida com isso, porque ajudaram a Arlequina só para ela virar essa deusa. Mas então a Arlequina faz uma troca. Ela pede que Miriandir seja nomeada a nova deusa, e assim ela poderia voltar a ter uma vida normal. Os Lords aceitam a proposta e assim as coisas voltam ao normal. Contudo, em sua casa, a Arlequina não se sente bem e decide sair de lá para viver uma vida longe dali. E assim termina a HQ que a Arlequina se torna uma deusa. Ok, foi um pouco decepcionante para mim. Isso porque não teve nenhum momento bem louco da Arlequina com ela utilizando esses novos poderes. Eu confesso que só li essa saga por causa desse momento. Então, acabou sendo um pouco frustrante para mim. Contudo, entretanto, todavia, a parte da mãe da Arlequina acabou sendo bem emocionante e eu gostei desse pedaço. O relacionamento dela com a sua mãe realmente foi bem desenvolvido ao longo de toda a saga. E acabou sendo o grande ponto positivo de tudo. E principalmente porque conseguiu misturar leveza com um momento sério de um jeito bem Arlequina. Enfim, não foi aquela loucura toda que a gente está acostumado numa HQ da Arlequina, mas acabou valendo a pena. E essa foi a vez que a Arlequina virou uma deusa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!